O que eles eram? Amigos de Jesus. Não eram contados entre os 12 apóstolos, mas eram uma família, irmãos, que teve tanta intimidade. Jesus tinha tanto prazer em entrar naquela casa que eles se tornaram íntimos. Jesus entrou ali no primeiro encontro e Jesus estava ali e de repente uma chama atenção porque ela estava trabalhando, ela era ativa, irmãos, servia, só que de maneira errada. O que acontecia com ela? Ela era ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas ela esquecia do principal. Então você deve trabalhar, irmãos. Você deve trabalhar e desejar no seu coração prosperar, trazer o sustento para a sua casa. Só que se a ganância entrar no seu coração, você começa a deixar Deus de lado e começa a focar só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho, e como que não precisasse ir adorar a Deus. E ela estava ali, fazia tudo, e ela achou ruim de Maria estar participando do culto. Ela achou ruim de Maria parar tudo que ela estava fazendo para cultuar. Irmãos, na sua família tem pessoas que vão achar ruim, criticarão você por você deixar todos os seus afazeres e estarem no culto. Mas importa servir a Jesus. Aquela mulher estava prestando o seu culto a Deus. Daí ela incomodou a sua irmã. E a sua irmã foi até Jesus e falou assim: ô mestre, o senhor não está vendo aí não que eu estou trabalhando sozinha aqui? Repreende ela. Daí Jesus, irmãos, falou assim: Marta, Marta, você está preocupada, você está ansiosa com um monte de coisa, mas se esqueceu do principal. E a sua irmã Maria escolheu a boa parte. Então, irmãos, não deixe a cegueira, irmãos, da correria, a pensar que se você trabalhar mais, trabalhar na hora do culto, as portas vão se fechar, irmão. Porque Deus é dono do ouro, dono da prata. Se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida, nem nós nos levantamos amanhã, porque nós respiramos, porque Ele criou o oxigênio. Ele nos dá saúde, Ele nos dá graça, Ele nos dá livramento de acidentes, Ele nos livra de tantas coisas que nós esquecemos até de agradecê-lo. E aquela mulher, irmãos, ela nos ensina que Deus procura os verdadeiros adoradores. Por isso que Jesus elogiou aquela mulher. Muitas vezes você, por servir a Jesus de verdade, vão falar que você é fanático, que você é uma pessoa... Não, irmãos, é a sede que está dentro do coração da pessoa, como estava o coração de Maria, pronto para receber Jesus, pronto para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E Marta, ela queria resolver as coisas. Eu preciso resolver. Quantas pessoas você já falou assim: não, esse ano aqui eu vou trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Só que esse trabalho, irmãos, é um passo para frente e 10 para trás. Por quê? Porque se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai patinar, patinar, patinar e não vai sair do lugar. Escolha priorizar a Deus. E Deus sabe que as demais coisas, elas são importantíssimas na sua vida. E daí, irmãos, criou-se um vínculo entre Jesus e aquela família. Criou-se um vínculo de intimidade. E quem tem intimidade vai receber milagre. Na hora do seu apuro, na hora da sua necessidade, Jesus, Ele vai ir ao teu encontro. Porque você é tão amado de Deus que alguém vai interceder por você até o Deus dos céus. Agora, irmãos, o segundo encontro é quando Jesus está além, para lá do Jordão, e ele está a 30, 40 quilômetros de distância dessa aldeia, aonde tinha o nome de Betânia, uma aldeia que era a aldeia onde essa família morava. Irmãos, ele fica enfermo, Lázaro, e as suas irmãs mandam um mensageiro que provavelmente gastou um dia para chegar até lá onde Jesus estava.
E quando ele partiu, naquele exato momento, Lázaro falece. Por quê, pastor? Porque quando Jesus chegou lá, havia quantos dias que Lázaro já havia morrido? Os irmãos lembram ou não? Eu vou dar uma dica. 4 dias. Irmão, vamos recapitular aí. 4 dias, irmão. Então, o mensageiro saiu, Lázaro morreu, e daí o mensageiro gastou lá 1 dia para chegar lá. Chegando lá, Jesus veio rapidamente ou não? Segundo as Escrituras, ele permaneceu ainda 2 dias. 3 dias se passaram, mais 1 dia que Jesus gastou para chegar lá. Chegou lá, Lázaro já havia 4 dias que ele havia falecido. Há um equívoco, irmãos, nessa passagem, quando o povo, porque o escritor, ele dá uma pausa, e ele fala assim, vamos lá, irmão, para os irmãos entenderem. João 11. Vai. Mais um. Mais um. João 11. Deixa eu ver aqui. Mais fácil olhar a minha Bíblia. João 11, versículo 18. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E essa era a distância entre Betânia e Jerusalém. Mas Jesus não estava em Jerusalém. Jesus estava para além do Jordão. Então muitas pessoas confundem aqui. Mas Jesus não estava em Jerusalém. Em Jerusalém vieram os judeus, na sequência do versículo. E muitos dos judeus tinham ido a consolar a Marta e Maria. Eles vieram em Jerusalém e estavam ali com o seu irmão. Então Jesus não estava ali em Jerusalém. Jesus estava além do Jordão, onde João Batista, a princípio, batizava. Então, quando nós aqui vemos, irmãos, nessa segunda passagem, nós vemos que a intimidade daquela família levou eles a contemplar um dos maiores milagres da Bíblia. Porque Jesus, então, chega até a próxima aldeia. E Marta vai e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É aí que nasce aquele diálogo, irmãos. No versículo 23. O que Jesus falou? Teu irmão há de ressuscitar. Ela falou, eu sei, Senhor, no próximo. Marta sabia, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Daí Jesus fala para ela, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, você e eu, e crê em mim, nunca irá morrer. Crê isso? Então como que nós explicamos isso agora, irmão? É a morte eterna e a vida eterna. Não é, Jesus falou, aquele que vive, se você crê, você já está vivo para com Deus. Se você não crê, você está morto espiritualmente. E a Marta sabia disso, mas Jesus, ele declarou isso para ela. Ele falou, eu sou a ressurreição. Daí disse ela, sim, Senhor, creio que tu és, no próximo, aqui que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. E Maria também, irmãos. Ela chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Daí Maria era diferente, irmão. Os irmãos entenderam. Pois Jesus ainda não tinha chegado na aldeia. Ela estava lá onde que Marta foi encontrar ele. Como que Maria
reagiu, irmão, havendo, pois, judeus que estavam com ela em casa e consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram dizendo, pensavam que ela estava indo lá no sepulcro chorar, mas ela estava indo atrás de Jesus. Amém? Irmão, você tem que ir até o local certo, você tem que ir até a presença de Deus. Muitas pessoas falam, ela está chorando porque está desesperada. Não, eu estou chorando na presença daquele que me fez promessas. Eu estou chorando no altar. Eu estou chorando e derramando as minhas lágrimas diante daquele que tem poder para ouvir as minhas orações. Amém? Quando nós choramos diante dos homens, irmãos, a gente pensa que a gente vai comover as pessoas, e as pessoas choram junto ali com você, mas depois que nem a filha de Jairo, onde o povo estava chorando ali, e daí quando Jesus falou que ela estava dormindo, que ia ressuscitar ela, as pessoas ali deram risada. Então, muitas vezes você leva um problema seu a uma pessoa, que além de não ter capacidade nenhuma, nem um conselho, nem uma ajuda para te dar, a hora que você virar as costas, ainda vai tirar sarro da sua situação. Mas quando você tem intimidade com Deus, e vai até a presença de Jesus, colocando os teus problemas, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele sabe a maneira certa de agir. Ele não chega atrasado, irmãos, Ele não demora. Deus, Ele age na nossa vida na hora certa, no momento certo. Então, aquela Maria, irmão, chegando aonde Jesus estava, como que Maria era, irmão? Pensa numa pessoa que era derretida na presença de Deus. Deus, você quer agradar a Deus, sim ou não? Sabe quem agrada a Deus? Coração quebrantado. Deus não rejeita, Deus não resiste quando alguém entra na presença dele e começa a chorar. Pastor, vão achar que eu estou deprimido, vão achar, irmãos, Deus não está preocupado se você está preocupado com os outros. Deus está preocupado em buscar os verdadeiros adoradores. E foi isso que aquela mulher fazia, irmão. A especialidade de Maria era uma mulher adoradora. Quem adora tem milagre. Quem adora vê o céu por completo. Quem adora tem a resposta do Senhor. Então, irmãos, ela era uma adoradora. Como Marta já era mais de colocar Jesus na parede. Maria chegou e falou assim, o que ela fez, irmão? Ela lançou-se, como Jairo, aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É diferente, irmão. Marta já era aquela, se tu estivesse aqui, ela também acreditava, ela também servia. Só que o problema de Marta, irmão, é que o coração dela estava dividido. Ora, ela ia até Jesus, ora ela ficava no brigando, e o seu coração era materialista. O seu coração estava preocupado mais em resolver as coisas aqui da terra, e sem aquela intimidade. O nosso serviço, às vezes tem pessoas, irmãos, que amam fazer o serviço na igreja, mas eles não se preocupam em ter intimidade com Deus. Às vezes nós queremos cantar, louvar, nós queremos fazer qualquer ofício na igreja, mas muitas vezes falta-nos a preocupação de escolher a boa parte, falta-nos a ousadia de chegar diante de Deus e nos debruçar diante do Mestre, e nós termos intimidades com Deus, para poder depois servir ao Senhor. Ela servia, irmãos, mas ela servia de uma forma equivocada. Ela queria servir, mas ela era ansiosa. Ela queria servir, ela servia, ela era uma serva trabalhadora. Em todas as 3 passagens ela está servindo. Só que o problema dela, irmãos, que ela não desligava. Porque quando você vem para o culto, você tem que desligar. Não adianta você estar aqui na igreja e falar, meu Deus, como que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, como que vai ser essa semana? Irmãos, Maria esquecia a semana, esquecia o mês, esquecia onde ela estava, e ela chegava e adorava. Deus ama um coração quebrantado. Agora, olha o que ela fez, chorando, quando viu-a chorar, ela comoveu até os judeus que com ela
estava, porque moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E Jesus, irmãos, chorou nessa passagem que eu acabei de ler. E daí Jesus, irmãos, como homem, ele chorou aqui nessa oportunidade. E ele disse assim: aonde o puseste? E disse-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus, o que ele fez? Chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava, vede como ele era querido do Senhor Jesus. Mas Jesus estava ali para uma missão, irmão. Jesus estava ali para trazer de volta o seu amigo e, por antecipação, mostrar que ele tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte? O médico tem poder sobre a morte? Ele luta ali enquanto tem fôlego de vida. Ele luta ali para fazer a sua parte. Mas Jesus, ele tem poder sobre a morte. Então, ele vence a morte aqui, irmãos, como uma forma de antecipação. Daí falaram ainda, não podia ele que abriu os olhos do cego também ter feito alguma coisa para que ele não morresse? Ou seja, as pessoas vão falar para você muitas vezes que é tarde demais, que não tem jeito. Hoje mesmo à tarde, uma mãe me mandou uma mensagem que cortou o meu coração, porque nós fomos pastores dele, e eu vi aquele menino que tem a idade dos meus filhos, na época ele era bem pequeno, e hoje ele se encontra preso. Aquilo doeu no meu coração, porque a gente sabe que se estivesse na presença, na igreja, não estaria lá. E daí, irmãos, a gente vê que quantas vezes eu poderia lançar uma palavra para ela: olha, mãe, é tarde demais. Mas com Jesus, irmãos, não existe tarde demais. Com Jesus, enquanto há vida, há esperança. Então, quando falaram aqui isso aqui, é as pessoas falando para você: desiste de tudo. Agora é tarde. Não, irmãos. Você pode estar idoso, se as palavras de Deus, que Deus proferiu sobre a sua vida, ainda não se cumprir, você vai ser como Abraão. Abraão tinha 100 anos de idade quando Deus cumpriu aquela promessa que parecia impossível na sua vida. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos limitar a Deus trabalhar. Às vezes Deus promete algo e não é do jeito que você pensa que vai ser. Porque essa promessa ela vai passar pelo teste do tempo. Ela vai passar por vários estágios na sua vida, mas ela vai se cumprir. E ele foi até onde Lázaro estava, numa caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Daí Jesus disse o que para nós? Tiremos a pedra, né? Porque a pedra, você é a parte sua, principal, de você realizar. Aqui nos ensina, irmãos, que nós não podemos pensar que nós vamos entregar tudo na mão de Deus e não vamos agir. Tem que ter um equilíbrio entre a fé e a ação. Você vai agir pela fé, né? É a mesma coisa você falar assim: não, eu vou orar, Deus vai mandar o mantimento lá na minha casa. Não, eu vou orar e vou sair, trabalhar e vou conquistar, Senhor. O Senhor vai abrindo as portas, vai me dando sabedoria, vai me dando ânimo, daí o Senhor vai abrindo as portas. Senhor, eu vou mudar de ramo agora, porque eu tenho um propósito no coração, vou mudar de ramo. Daí você ora, você busca a direção de Deus, e Deus vai abrindo as portas e você vai realizando. E aqui, irmãos, falaram para o mestre: tarde demais, já cheira mal, porque já é 4 dias. Aqui, entre os judeus, havia, na época, uma lenda que até o 4º dia, um homem muito consagrado a Deus poderia orar e trazer o defunto de volta. E João, irmãos, Jesus estava se manifestando como o próprio Deus. Além de ser homem e chorar como homem, o Evangelho de João nos traz a revelação que Jesus era Deus. A partir do 4º dia, na crença dos judeus, somente Deus poderia trazer o defunto de volta. Quando Jesus opera esse milagre, logo os judeus falaram: ele é Deus, porque só Deus pode operar uma maravilha dessa. Aqui, irmãos, disse-lhe Jesus: não tinha dito, se creres verá a glória de Deus. Jesus havia falado que essa enfermidade não era para a glória da morte,
essa enfermidade não acabaria na morte, a morte não poderia deter os teus sonhos, os teus projetos. Muitas vezes, irmão, você está com os seus projetos mortos, porque alguém enterrou por você, e você se deixou se enterrar, e você decidiu na sua vida jogar tudo que Deus te deu, enterrar o seu talento, e você está paralisado, você está numa situação em que você fala assim: pastor, eu estou me sentindo tão cansado. Entenda, irmão, que essa canseira, ela é também de ordem espiritual. Você vai ver o inimigo trabalhando na mente, no coração das pessoas, que as pessoas vão estar tão fadigadas, irmãos. Vai estar com um fardo tão pesado, vai estar tão preocupado. Se você ficar preocupado como Marta, você vai ser repreendida por Jesus. Você vai ser repreendido pelo Senhor Jesus. Porque essa preocupação excessiva, irmão, não vai adiantar o futuro de bênção na sua vida. Agora, se você aprender: Deus, eu quero viver e desfrutar de cada momento, de cada segundo da minha vida, eu quero adorar, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que é isso que Maria era, irmão. Você pergunta assim: mas pastor, como que alguém consegue adorar a Deus? Só quem tem fé. Maria tinha problemas, Marta tinha problemas, só que Marta era ansiosa pelos seus problemas, e Maria largava tudo, falando: não quero nem saber, eu quero adorar, me deixa sentir a presença de Deus, me deixa me fortalecer em Deus, porque quando você está bem espiritualmente, você vence qualquer batalha da sua vida.